Programa Um Novo Olhar. Olá, uma boa tarde, uma alegria imensa estar com você aqui novamente no programa Um Novo Olhar. E o tema hoje está muito interessante, que o tema é como cuidar do campo sutil. Então, a gente sempre fala de cuidar da saúde, né, cuidar das relações, do trabalho, o quanto que é importante a gente cuidar de tudo. Mas e do campo sutil? Como é que você tem olhado para o seu campo sutil? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, muito especial, com a querida Delmar, para falar sobre esse tema. Como é que você está chegando, Delmar? É sempre uma alegria estar com você e estar com todos aqueles que nos veem, nos ouvem aí através de tantas plataformas aqui. E esse tema realmente, para mim, ele é muito caro aí ao meu coração, Alexandra, e bom estar com você. Uma alegria imensa, Delmar, essa oportunidade da gente estar juntas aqui novamente. E a gente vai começar aqui com uma pergunta, né, da Mariana de São Carlos, que ela diz assim que ela gostaria de entender. Afinal, né, o que que é esse campo sutil? Que ela escuta falar bastante, mas ela tem dúvidas do que realmente significa, né? Cuidar dessa energia, desse campo mais sutil, né? No qual a gente, no mundo em que a gente vive, que anda bastante agitado, diga-se de passagem. Pois é, essa palavra, né? Vamos começar uma coisa mais palpável, né? Se a gente não acredita, às vezes, no que vê, imagina acreditar no que não vê, diria o doutor Reinaldo. Então, na física, por exemplo, o que é energia? A energia é quando você realiza um trabalho. Então, a gente tem energia quando faz um trabalho. A planta também, ela tem um trabalho. Então, qualquer sistema físico que realiza um trabalho, tá? Quando, né, você traz para esse campo mais abstrato, esse campo mais sutil, aquilo que a gente não pode ver, aquilo que a gente não pode tocar, mas a gente consegue sentir. E está presente, né? Em mim, em você, em todos os seres vivos, faz parte da nossa consciência. Então, tem diferentes linhas que classificam essa energia sutil ou os corpos sutis de acordo com a atuação. Então, tem a energia vital, a energia emocional, a energia mental. Você vê essas coisas? Não, mas elas existem? Existem. E mais do que existir, essas energias influenciam o ambiente, influenciam as pessoas ao seu redor, as nossas relações, afetam sim os resultados nas empresas. Então, só para dar um comecinho aí, Ale. Muito interessante, né, Delmar? Porque a gente está falando hoje de algo, né, que não é visto, a gente não vê, mas a gente sente, a gente percebe. Você falou agora da questão que também isso influencia, né, nas empresas. Então, tem aqui o Carlos, lá de Sorocaba, da nossa querida cidade de Sorocaba, ele diz que toda vez que ele chega no ambiente de trabalho, ele sente, ele percebe, né, uma energia mais pesada, né? E aí ele tem percebido que as relações com os clientes, as relações com os próprios colegas de trabalho, elas não estão tão legais. E aí ele queria saber, né, como é que a gente olha para isso, né? Se isso também influencia, se essa energia que ele sente, de novo, né, ele não vê, mas ele sente, ele percebe como pesada, se isso também acaba influenciando nas relações lá com os colegas, às vezes ele percebe muitos conflitos, coisas que ele fala que ele parece que fica, as pessoas entendem diferente, né? Então, ele queria saber se isso, como é que funciona isso no ambiente lá das relações do trabalho. Pois é, então essas energias influenciam sim os ambientes, nas empresas, o resultado das empresas, também se relacionam com o mercado em que elas atuam. Os mercados têm uma energia própria, né? E também os clientes, que é o que foi colocado. Então, sim, é sim para tudo aí, para todas essas perguntas que a Alê colocou. E fazendo uma correlação, se todos nós temos esse campo sutil, esse corpo sutil, que é formado por essas energias sutis que nós carregamos, geramos através do que pensamos, do que sentimos. As empresas são feitas de quê? De pessoas.
Elas são formadas, né? As empresas são formadas por pessoas. São todos aqueles que fazem parte desse corpo empresarial, que também tem o seu corpo sutil, ou o seu campo sutil, ou sua energia sutil. Então, esse corpo sutil das empresas é formado pelo quê? A soma da energia sutil de todos aqueles que compõem essa empresa. Então, cada corpo sutil de cada pessoa que faz parte da empresa, né, no todo, é o que vai. Então, se ele está sentindo energia pesada, provavelmente a soma das energias individuais está mais pesada. E quando a gente fala da união dessas energias, a gente vai observar, né? E alguns chamam, né? Doutor Reinaldo também trazia isso, alguns chamam de egrégora esse campo, que são essas energias resultantes dessa egrégora que vão influenciar o padrão de comportamento das pessoas, das situações onde esse grupo vai interagir naquele lugar. Você já percebeu que às vezes você entra num lugar, é um lugar mais agitado, às vezes você entra numa biblioteca, é um lugar mais silencioso, tem lá os livros, entra numa igreja, entra num centro, cada lugar que você entra no mercado, entra no shopping, você vê que os lugares são formados pela soma de quem frequenta, de quem trabalha, de quem é fornecedor, de quem é cliente, não é? E elas são retroalimentadas. Então, a pessoa já tem essa energia, quando ela se relaciona, ela retroalimenta com essas energias o corpo sutil da empresa também, né? É isso, Alê? Olha, Demar, eu estou pensando aqui, né, quando você está falando dessa complexidade, que é cada um tem a sua energia e a energia de todo mundo junto, né? Então, eu estou pensando aqui que eu estava aqui no Instituto Evoluir hoje de manhã e teve uma pessoa que entrou e falou: Nossa, que energia gostosa, né? Tem um sol, a fonte, então tinha água, natureza, e é interessante que as pessoas, quando entram, né, naquele jardim do instituto, falam assim: nossa, eu não imaginava, né? Primeiro, que tinha todo aquele espaço de natureza, né? Que em São Paulo, realmente, cada vez a gente está mais carente de espaços de natureza. Então, o quanto que é gostoso, né? Então, a gente percebe essa egrégora que você falou ali no Instituto, porque todo mundo que entra, viu, gente? O pessoal que ainda não foi conhecer, aproveita, um dia que estiver passando por ali, tá pertinho do metrô, quer passar para tomar um café, né? Sempre as portas do Instituto Evoluir estão abertas ali das 9 até as 21 horas da noite, se tem constelação. Então, passa, vem tomar um café com a gente e conhecer esse jardim que tem essa egrégora, como a Delmar falou, esse campo sutil é muito bem cuidado, muito bem nutrido, né? E aqui, o Carlos, lá do Rio de Janeiro, ele está dizendo, né, que ele trabalha numa empresa, né, e que ele tem percebido que a empresa, ela prioriza muito metas, né? Então, tem muita exigência, que o chefe também dele é bastante exigente com relação às metas, mas ele tem percebido que quanto mais, né, cobrança tem, mais as pessoas reclamam, né? E mais desmotivadas as pessoas ficam. E ele quer ajudar. Ele falou, gente, como é que eu faço para ajudar? Esse povo todo desmotivado, né? E aí eu estou pensando também, né, Delmar, que a questão das reclamações, né? Você vive falando assim, olha, linguagem cria realidade. Então, quanto mais eu reclamo, pior fica. Eu imagino que aí na sua empresa, Carlos, o povo está reclamando. Então, vamos entender como é que você pode, de alguma forma, aí, contribuir de forma positiva, né, Delmar? Pois é, eu acho que né, ele está trazendo aí o Carlos um exemplo que deve, nesse momento, estar acontecendo em muitos lugares. Então, aqueles chefes que são muito exigentes, que não reconhecem o esforço dos colaboradores para atingir as metas que são estabelecidas, e como resultado, que é o que você está trazendo, começa a ter uma desmotivação, essa reclamação, né, muito intensa. Bom, isso vai gerar que tipo de energia? Já demos um preâmbulo aqui, fizemos uma introdução. Agora é só pensar junto. Que tipo de energia que vai ser gerada? De quê? De a reclamação. A produtividade vai para onde? Vai baixar. A energia vai ficar o quê? Densa, vai ficar pesada. A produtividade tende a cair. A tendência da empresa é ver isso. Aí vira
um círculo vicioso. Aí a empresa vai ver essa desmotivação, né, como o quê? Aí falta de interesse, aí põe mais pressão. A egrégora de colocar mais pressão, ou campo, né, a energia gerada por mais pressão ainda, vai ter o quê? Mais desmotivação. Desmotivação gerando mais pressão, pressão gerando mais desmotivação. E pode chegar a que ponto? Isso está acontecendo em muitas empresas, nós que fazemos também o trabalho com as empresas, adoecimento nos colaboradores, afastamento por motivo de doença, vai trazendo mais prejuízo para o resultado financeiro e, consequentemente, trazendo essa baixa energia. Então, se isso puder, né, o doutor Rinaldo falava muito em ler o campo vibratório, é a mesma coisa. Quando a gente consegue ler, opa, aí você vai conseguir ajudar, Carlos. Não adianta querer mexer no final da corda, né? Ou só no efeito. Ajuda, mas só mexer na produtividade, mexer na motivação, precisa olhar para essa parte mais sutil e energética. Alexandra? Muito, olha, quanta informação importante. Né, e é interessante de olhar isso no ambiente de trabalho, né? E olhar depois um pouco também na relação, na dimensão, né, dos nossos lares. Mas antes, eu quero reforçar a parceria que temos com a FEAL e lembrar que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, deixo aqui para você que está nos assistindo um convite muito especial para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham o bem aqui pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Ajude-nos a manter a programação que auxilia você e a tanta gente no ar. Você pode colaborar espontaneamente pelo Pix 11 972610272. 972610272, de maneira segura e bastante tranquila. Se preferir, pode também entrar no nosso site feal.colabore.org e lá obter todas as informações para você se tornar um sócio. Muito bem, então a gente continua aqui falando sobre esse tema, né, de como é que você tem cuidado aí da sua energia, né, no ambiente de trabalho, em casa também, né. E aqui, a Ana Maria da Vila Carrão, aqui pertinho do Instituto, né, do Carrão, do bairro do Carrão, ela diz que ela tem curiosidade em saber mais, né, sobre o tema saúde energética e quais os cuidados que podemos ter. Porque ela diz que ela escuta falar bastante, né, da importância do check-up, de você ir no médico, fazer seus exames, entender como é que está o seu sangue, se está tudo ok, mas ela tem escutado falar bastante também em saúde energética e as terapias, né? Outras formas de terapia, né? Então, de repente, uma acupuntura, um floral, o que pode, né? Como é que funciona isso na nossa saúde energética? Pois é, nós falamos aqui, né, associada à empresa, mas se a gente der um passo para trás, tem a nossa casa e tem cada um de nós. Então, a nossa pele, fica claro, né, é o que nos divide e que nos separa de outras pessoas para a gente admirar a diversidade. Então, aqui é o limite, a nossa pele é o limite. A nossa roupa é a segunda pele. E a terceira pele é a nossa casa. Então, quando você diz, né, que você ouve aí a importância de fazer um check-up, ótimo, é ótimo para o corpo físico. Mas será que tem check-up energético, que é o assunto hoje? Hoje nós estamos falando da parte sutil aí, né? Como é que você se sente? Primeiro com você, depois na sua casa, depois no ambiente de trabalho. A gente começou pelo mais longo, pelo mais distante, que é o trabalho, né? Para chegar na casa, para chegar na pessoa. E quando a Ale falou do Instituto Evoluir, é verdade, lá né? E como a gente cuida das relações, justamente para que o ambiente não fique denso, porque já são, muitas vezes, densos os problemas que as pessoas trazem para se tratar. Agora, imagina você, né, ainda se as relações também fossem tensas entre os profissionais. Então, você vê, precisa dedicar. E dando esse passo para trás, né, se a nossa casa é o lugar no mundo que a gente tem, é o nosso porto seguro, é o lugar de recarregar. Então, você que perguntou, como é que eu posso carregar as minhas baterias?
Um lugar ótimo é a própria casa, por isso que cuidar dessa casa, né? Cuidar do ambiente, de novo, do ambiente sutil, porque agora a gente vai fazer o mesmo paralelo. A somatória do ambiente sutil da casa é feita pela soma dos ambientes, das pessoas que vivem naquela casa. Então, se você cuida, né, que tal você começar a perceber que se a sua energia está desequilibrada, observa se a da casa também está, né? Se você, de repente, estão ficando doentes ou então está tendo algum prejuízo, né, no campo afetivo das relações, ou no trabalho, ou na saúde, ou nas finanças, quando você consegue manter boas energias, boas vibrações na sua energia e na energia da sua casa, você vai ver que tudo começa a melhorar. O sono começa a melhorar, né? As relações entre as pessoas começam a melhorar, né? A harmonia começa a se instaurar. Então, é muito importante mesmo, né? Observa como é que você está sentindo sua casa, seu lar, seu lugar de reabastecimento energético. Você está bem? Ou você se sente cansada, cansado, né? Você tem algum bloqueio em alguma área? Que tal você observar isso, Alexandra? Nossa, muito interessante isso, né, Delmar? Porque às vezes a pessoa, ela fala assim, ai, tô me sentindo sem energia, mas tem que investigar, entendeu? O que é que tá, se perguntar o que é que está acontecendo e olhar o trabalho, olhar a casa, e aí indo para esse campo, né, da casa, como é que mantém essa energia em casa de um jeito mais elevado? Tem uma ouvinte que ela mandou uma pergunta muito interessante. Aí a Cristina, e hoje ela mora em Bertioga, e ela disse que ela morava aqui em São Paulo, e ela, em busca de mais energia, ela saiu de São Paulo e foi morar na praia. Então ela falou que ela mora num lugar lindo, maravilhoso, só que ela alugou uma casa. Então, diz que é uma casa bastante antiga que ela alugou, e ela tem sentido a energia também densa. E ela falou: Nossa, mas eu continuo sem energia, mesmo nessa casa nova, né? E eu lembro que muitas vezes você falava, né, dava algumas dicas. Quando você aluga uma casa, né, para você também observar a energia, quem morou lá. Então, o que acontece, Delmar, assim, quando a gente aluga uma casa, o que seria legal ser feito? Olha, você me fez lembrar, Alexandra, você me fez lembrar do Alan Lopes. Ele é uma pessoa especializada, com muito estudo, né? Principalmente ele estudou muito na Espanha, e ele morava no Brasil, e durante uma época ele fez um curso de formação no Instituto Evoluir chamado Geobiologia. Foi com ele que eu aprendi, inclusive nós fizemos alguns programas na Rádio Boa Nova, que ele participou, porque ele era um especialista nesse tema que você está trazendo, das casas. Aliás, com ele que eu aprendi que a primeira pele é a nossa, a segunda é a roupa e a terceira é a casa, é a nossa pele, né? E o que ele dizia, que é muito importante, e aí por isso, inclusive, na época, ele foi convidado a ter um programa rapidinho para dar dicas do que fazer na casa, né? E uma delas, eu vou lembrando aqui, era assim: abre as janelas para que o ar entre, para que a luz entre, para que o ar circule, porque essa energia ela está diretamente ligada na natureza. No sol, então calor, no ar, a ventilação, a renovação do ar. E se você alugou uma casa, é muito importante, mas muito importante, que você faça uma visualização que a pessoa levou a mudança física, mas que ela possa levar o que ela viveu ali, a parte energética, sutil que não se vê. Os aprendizados das pessoas que moraram ali, as experiências. Então, é uma limpeza energética. E ele falava até para fazer um chá, mas fazer um chá com a intenção de fazer o chá para casa. E eu lembro até hoje que era o chá de alecrim. Ele falou: quer trazer alegria para casa? Faz um panelão, faz um chá de alecrim bem gostoso, mas é com a intenção da casa. Aí você torce o pano e vai passando pela casa. E isso vai transformando o campo da energia da casa, que você não vê. Além disso, quando você mantém a casa organizada, também, né? Tem a Marie Kondo, uma japonesinha linda, maravilhosa, né? De ordem e de organização. Não é que é para você ser rígido, aquela casa que você não pode mexer em nada, isso é rigidez, não é isso, mas a organização,
né? Mesmo que de vez em quando venha ali, desarruma, arruma, manter limpa e organizada e arejada é fundamental para manter a boa energia. E as coisas que estão quebradas, faz mais de um ano que você não usa, vende, doa, libera espaço, movimenta a energia das coisas, né? Pode doar. E o hábito da prece, da oração na sua casa. Independente da sua religião, da sua crença, mas uma conexão, né, com a espiritualidade, com aí o jeito que você quiser, meditação, oração, o evangelho no lar, tão importante, né? E mantém objetos que para você trazem uma energia boa. Então, uma cor de algum objeto, uma viagem que você fez, uma imagem, um livro de prece, deixa a sua casa, só de você entrar nela, a casa te transforma a energia, Alexandra. Nossa, quanta dica boa, né? Então, para você que está aqui assistindo esse programa hoje, né, são dicas valiosas para você manter uma boa energia no seu trabalho, né, na sua casa. E eu lembro do Alan, eu lembro dessa dica do chá. De vez em quando eu vejo que o negócio está meio difícil, aqui eu vou lá, faço um chá, né, e passa aí no chão da casa para ajudar a dar uma boa energia, né? E como a gente falou também aqui, né, do espaço, do Instituto com Espaço, muito gostoso. Teve um terapeuta americano chamado Kate Witt, que ele veio aqui, quando ele abriu a porta, ele falou, nossa, esse espaço é um oásis em São Paulo, né? Então, falando aí dessa energia sutil, né, fica aí o convite. E o programa está muito gostoso, mas está chegando no finalzinho, pessoal. Então, Delmar, as considerações aí, né, do nosso Mestre Jesus, junto com o Espiritismo, né, para esse tema de hoje. Pois é, se a gente quer elevar o nosso padrão vibratório rapidinho, é só se conectar com Jesus, com as suas lições e com uma palavra que de repente te toca na alma. Para mim é paz. Então, se você ficar repetindo, né? Eu vos trouxe a paz, eu vos deixo a minha paz, e você se conecta vibratoriamente, energeticamente com esse campo, traremos paz para todos os ambientes em que estejamos. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Delmar, e a gente vai hoje finalizando, né? Agradecendo a toda a equipe técnica que nos dá apoio, né? O Henrique, Thaís Cabenguele e todos, né? Queridos, queridas da TV e da rádio que nos dão todo o suporte para que esse programa chegue até você, levando também para o seu ambiente, tanto no trabalho, né? Como em casa, né? Às vezes, sabe que teve uma vez uma ouvinte do Japão, que ela falou que ela trabalhava e ela colocava o fonezinho de ouvido enquanto ela trabalhava e escutava aqui a rádio e a TV. Então, que possa chegar aí sempre boas vibrações e contribuir aí com as energias do seu ambiente de trabalho da sua casa. Então, a gente agradece, um beijo e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.